Olá, irmãos, que alegria poder falar com vocês e dizer-lhes sobre o que nós estamos, como Igreja Ciba, preparando para o retorno, o grande retorno, em que nós vamos participar, compartilhar dos cultos presenciais. Para tanto, nós estamos com normas internas que deverão ser fielmente cumpridas, porquanto assim nos exige o poder público, assim nos exigem as normas sanitárias de saúde, e assim também a Prefeitura tem estabelecido, no limite de suas competências, como há de ser esse controle para todo o nosso município. Portanto, estamos dentro dos rigores da lei, e já que eles nos flexibilizam esse retorno, nós queremos passar para os irmãos como será esse nosso retorno, como ele se dará. Portanto, eu vou ler para os irmãos aqui algumas normas internas para o nosso retorno aos cultos presenciais. Primeiro, nós vamos iniciar os cultos presenciais aos domingos, somente pela manhã, no período do mês de agosto. Por quê? Porque nós estamos iniciando um processo, um aprendizado, uma mudança comportamental diante daquilo que nós já antes estávamos acostumados. É um momento novo e nós estamos nos adaptando às exigências do novo momento. Portanto, vamos iniciar os cultos presenciais aos domingos e somente pela manhã. Depois, no período do mês de agosto, com o passar do tempo, no decurso do tempo, a igreja vai verificar com os irmãos o que melhor podemos adequar ou ampliar isso. A princípio, no primeiro domingo de agosto, dia 2 de agosto, às 9h30 da manhã, iniciamos as nossas atividades. Melhor dizendo, reiniciamos as nossas atividades após a quarentena ou ainda submetidos ao sistema da quarentena. Bem, nós vamos também ter cultos também onde continuar com a transmissão online. Por quê? Porque nós verificamos que todo o sistema online tem sido um ganho muito grande, uma bênção. Todas as igrejas, ou na grande maioria, as nossas da associação, e outras tantas igrejas espalhadas pela região, pelo estado, pelo país inteiro, têm se valido dessa bênção que é a transmissão online. E nós vamos continuar, e assim o sendo, pedimos aos irmãos que participem e que entendam que os irmãos que pertencem ao grupo de risco, ainda no mês de agosto, continuem a nos assistir via transmissão online, isto é, dentro de seus lares. Assim, nós estamos protegendo a nós e aos nossos irmãos. Estamos no cumprimento fiel da norma, das normas e das leis. Idosos acima de 60 anos são os irmãos que constituem o grupo de risco. Idosos acima de 60 anos. Depois, os diabéticos. Depois, os hipertensos. Os de insuficiência cardíaca, renal e respiratória, os imunodeficientes, crianças menores de 5 anos, gestantes, puérperas e pessoas com suspeita de gripe e resfriado. Essas irmãs que tiveram seus bebês recentemente, essas irmãs que estão gestantes e outros que têm esse quadro aqui descrito, ou estão se enquadrando nesses tipos aqui descritos, diabéticos, hipertensos, enfim, insuficiência cardíaca, renal ou respiratória, e até respiratória concomitantemente, devem se precaver. Portanto, é uma necessidade de proteção, de respeito à vida, de amor para com os irmãos e a compreensão de que não vale a pena assumirmos riscos desnecessários, crendo que nós não precisamos ter tamanho de cuidado. Quisera que isso fosse realidade, não é. A Covid está aí, tem ceifado milhares de vidas aqui no país, e, enfim, tem sido de um prantear muito grande a perda de tantas pessoas que não creram, ou que muitas que creram não tiveram a felicidade de estar vivenciando esse novo momento. Portanto, em respeito a tudo isso, aos que foram ceifados por conta da enfermidade, sabemos que nos impõe observarmos fielmente os parâmetros ditados pelas normas de saúde e do governo. Bem, onde mais temos que falar? Queremos lhes dizer que, dessa forma, não será permitida a entrada
e nem a permanência de irmãos na igreja sem o uso da máscara. Portanto, sem a máscara, cujo uso é obrigatório, não é uma conveniência, não é uma questão de enfeite, nós sabemos que não. A máscara, ela é obrigatória, existem sanções, normas, existem multas pesadas por não usar máscaras. Bem, portanto, nós haveremos de seguir isso. Teremos também na igreja monitores, sim, monitores, conduzindo e dando apoio aos irmãos naquilo que for necessário, conduzindo-nos aos bancos, aos lugares demarcados, previamente demarcados. Então, nós vamos ter também nesse ingresso na igreja a aferição de temperatura e a higienização na porta do santuário. Nossos irmãos já treinados e estão sendo treinados e estão dispostos nesse nosso sistema familiar de cooperação e de ajuda. Estaremos ali com irmãos aferindo a temperatura, com aquele termômetrozinho digital e estabelecendo a higienização na porta do santuário, como os irmãos verão toda a publicidade que será feita, os cartazes, avisos, para que ninguém se sinta equivocado. E nós, os nossos irmãos, estarão ali orientando para que tudo transcorra na mais perfeita ordem e para a alegria de todos nós. Haverá demarcações nos bancos, sim, com a medida de 1,5 metro de distanciamento. Nós vamos fazer o que já nos é comum nos bancos, nas instituições em que nós entramos, 1,5 metro de distanciamento. Se vamos ao caixa do mercado, da loja, para efetuar o pagamento, ou no mercado, ou no hortifruti, onde quer que seja, há pelo chão uma série de pontos demarcados sobre o distanciamento que precisamos manter, para que ninguém respire um sobre o outro, ninguém fique assim cafungando, né? Um sobre o outro, no nosso estilo brasileiro de ser aconchegante. Não, nós vamos manter em respeito ainda esse distanciamento. E as demarcações dos bancos seguem esse princípio de 1,5 metro de distanciamento. Também a área de culto será e manter-se-á ventilada, com as janelas abertas, sem o uso do ventilador e do ar-condicionado. Portanto, nós seguiremos impreterivelmente estas determinações. Haverá também na igreja um local específico para o ingresso das pessoas, ou seja, para a entrada dos nossos irmãos. E haverá também um local específico para a saída dos irmãos. O fluxo das pessoas se dará dentro desses parâmetros estabelecidos para a salvaguarda da saúde, do bem-estar e da segurança de todos nós. Também será fixada na igreja a quantidade exata de pessoas utilizando os banheiros por vez. Isso vai evitar que haja uma aglomeração nos banheiros, sabemos o quanto nós estamos saudosos uns dos outros, mas nós não vamos poder, nesse período, estar aproveitando a área, né, das necessidades fisiológicas para o congraçamento, para a extensão do prazo e tempo para ficarmos ali batendo papo. Não, ali será efetivamente para as necessidades que se fizerem imperativas, nossas, de caráter fisiológico. Fez, enfim, o uso dos sanitários e das dependências sanitárias. Cuide-se de lavar novamente as mãos com sabão, com bastante cuidado, e depois usando também concomitantemente o álcool gel. E assim utilizaremos os banheiros por vez, para que não haja um atropelo de pessoas ali concentradas. Nós não podemos nos concentrar em grupos, conversando e tal, nesse momento. Não é possível tudo isso. Bem, quanto aos pais. Bem, os pais que levarem seus filhos, aqueles que têm acima de 5 anos. Portanto, os pais que levarem seus filhos, os quais, acima de 5 anos, e que constituem o núcleo familiar, a unidade familiar, deverão se responsabilizar pelos mesmos, ou seja, deverão mantê-los próximos de si, como ocorre na casa, né? Eles sentam-se à mesa, estão com papai, mamãe, vovó. Esses vão manter e deverão respeitar esse princípio do núcleo familiar e estarão agrupados ou estarão próximos num determinado ponto que será fixado na igreja para os grupos familiares, aqueles que já estão convivendo, estão na convivência comum diuturnamente. Bem, sabemos que nós não vamos ter as classes de criança. Lamentavelmente,
com muita saudade, nós não teremos as classes de crianças e as áreas externas estarão sem uso. As crianças deverão permanecer ao lado dos seus pais, ao lado dos seus entes queridos durante o culto. É importante que assim ocorra. Crianças junto com seus pais dentro da idade estabelecida. Bem, e o gasofilácio? Sim, no momento em que nós vamos prestar ao Senhor o nosso culto, no altar, levando os nossos dízimos, entregando ao Senhor, tributando ao Senhor dízimos e as ofertas. Como faremos? Nós vamos manter o gasofilácio na recepção, pois os irmãos que forem entregar os seus dízimos e as suas ofertas terão que depositá-las assim que chegar no santuário. Por quê? Isso evitará o esbarrão e vai evitar, enfim, aquele curso de aglomeração, e temos que evitar toda forma de aglomeração para que tudo se dê dentro de um princípio estabelecido, de um rigor, de um certo rigor disciplinar. É importante nesse período que assim o seja. Então, quando os irmãos entrarem, vão encontrar o gasofilácio, lá poderão efetuar o depósito dos seus dízimos, das suas ofertas, cumprindo, enfim, o seu ato de adoração perante o Senhor, entregando ali no gasofilácio esses dízimos e ofertas que são para a casa do tesouro. Assim o fazendo, e vão dar logo, isso será logo quando chegada ao santuário, e nesse primeiro instante nós não teremos o nosso momento de ofertório, como antigamente fazíamos, né? Ou como antes fazíamos. Eu vou dizer antigamente, porque antes, há pouco tempo, nós fazíamos aquele sistema tradicional de juntos, como que numa procissão, íamos até o altar e ali efetuarmos a entrega das nossas ofertas para o Senhor. Isso evitando, dessa forma, que nós não geremos filas nem aglomerações, como dito antes, devido ao distanciamento exigido. Se nós temos que cumprir o distanciamento, não seria lícito agora que nós nos embolássemos para a entrega. Então chegamos gradativamente, paulatinamente, disciplinadamente, como ordenado, somos bastante ordeiros, vamos depositar ali no local específico, estará ali o nosso irmão, obreiro, estará ali o nosso irmão auxiliando no apoio ao santuário, os nossos irmãos recrutados para esse trabalho, ali estarão, e eles ali, vocês verão o ofertório ali e o gasofilácio para a deposição das ofertas alçadas. E isso vai evitar, obviamente, o que nós já dissemos, fila e aglomeração. Nós também pedimos com muito carinho aos irmãos e respeito aos irmãos, por quanto os irmãos merecem todo o respeito, que mesmo diante de toda a saudade, mesmo diante da realidade do amor que temos e depositamos um pelo outro e pelo que sentimos uns pelos outros, que nós sabemos que não haja, nesse momento, um apelo de toda a igreja, da direção, dos nossos educadores, dos nossos irmãos da família Siba. Nós, para cumprirmos essas normas, nós pedimos que não haja abraços e nem apertos de mão. Eu sei que é doloroso, mas impõe-se-nos que assim hajamos, que assim façamos nesse período. É um imperativo, é uma necessidade, por conta de que todo outro trabalho de higienização e de proteção individual ruiria, né? Não usaremos mais máscara. Daqui a pouco estamos manuseando a máscara, ao invés de tirarmos pelo elástico. Daqui a pouco estamos, né? Enfim, e aí nós estaremos colocando de forma iníqua todo cuidado. Vamos derribar todo cuidado. Então temos que seguir essa norma. Vamos evitar os abraços nesse instante e os apertos de mão que são tão calorosos, tão significativos e doloroso de não fazer. Mas nesse momento, nesse instante, não podemos ofertar ao irmão uma contaminação, né? Nem colocar ninguém em risco. Vamos continuar com todos os cuidados e nós pedimos, a igreja, a Siba pede que nós sejamos obedientes. Eu sei que não vai haver dificuldade para essa obediência, porquanto nós somos uma família e como irmãos, amamos-nos profundamente uns aos outros e não queremos que nenhum se perca e que ninguém se contamine e que ninguém fique enfermado. Portanto, irmãos, ao chegar na igreja, subam e se assentem nos lugares onde tem a marcação para o assento. E ao acabar o culto, dirija-se para o seu lar, pois não poderá haver aglomerações após o culto, dentro da igreja e nem na porta da igreja. Porque outros vão passar e vão dizer, olha lá os crentes, olha lá o povo daquela igreja, eles não respeitam as normas,
então não há de faltar quem nos atire pedras. Eu sei que o momento é de extrema saudade, o saudosismo impera em todos nós, há uma vontade imensa de nos revermos e, obviamente, junto tudo isso, vem também a vontade de abraçar, é normal. Eu fico aqui ansioso por abraçar meus netinhos, abraçar toda a família, mas estamos evitando tudo isso. Há parentes, irmãos e conhecidos e sobrinhos e outros tantos, sobrinhos netos, sobrinhos cunhados, concunhados, todo um grupo familiar que nós não nos vemos desde pelo menos o período de março para cá, de fevereiro a março, quando começou tudo isso em março. Já em fevereiro já estávamos distantes, por uns por outros e tal. E tem um irmão que também foi acometido de Covid no Rio de Janeiro. E tem uma série de coisas que acontecem no seio da família e nós não nos vemos. E isso também nos diz de maneira clara como essa saudade nós conhecemos, porque vivenciamos a mesma realidade, todos nós. Agradecemos aos irmãos por essas normas. Elas estarão impressas e publicadas na igreja de forma bastante clara, bastante visível. E os irmãos estão trabalhando arduamente, como todo um grupo de trabalho, né? Com lá o apoio total da nossa educadora irmã Aline, pastor Diego, os jovens, nossa irmã, nosso grupo da diretoria, nossos irmãos estão somando esforços com toda a equipe da técnica que vem buscando a gravação, uma Ângela, a vice-presidência, o conselho diaconal, na direção dela, de tantos, uma irmã Aline de forma incansável, Branquinha, todos estão de forma incansável, lutando para que todos esses detalhes sejam efetivamente cumpridos, com muita clareza. Todas as demarcações vão surgir e os irmãos irão dar ciência no curso dessa semana. Creio que a irmã Aline e o pastor Diego vão nos trazer alguma recomendação ainda com base nisso e voltaremos aos irmãos para esclarecer qualquer ou quaisquer dúvidas que porventura ocorram. Estamos à disposição dos irmãos. Estamos com muitas saudades. Estamos felizes pela possibilidade de voltarmos. Não estamos ainda liberados porque essas questões do fluxo do Covid ou da Covid, né? Do Covid ou da Covid, esse fluxo depende muito do nível de transmissão, da curva, ela se tornar, não subir tão excessivamente, planar ou baixar essa curva e havendo um declínio de infestação ou de infecção, nós possamos ter então uma liberalidade maior, uma liberação maior por parte do ente público. Logo que isso ocorra, estamos todos acompanhando, nós estaremos dando ciência a cada um dos irmãos e a todos os irmãos para que a nossa união, nossos reencontros para a adoração e o serviço do Senhor flua de maneira agradável, perfeita e com muito amor e muita alegria. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até breve. Até logo.